vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 106 de Língua Portuguesa para o terceiro ano. Eu sou a professora Débora. Para a nossa aula de hoje, nós iremos precisar dos seguintes materiais: do caderno, do lápis, da borracha, do apontador e do lápis de cor. Agora, estudante, você vai pegar o seu caderno e vamos escrever lá a data, o dia de hoje, o mês que nós estamos e o ano. Na linha de baixo, o nome. De preferência, o seu nome completo. Caso você precise, utilize o seu crachá. Na linha de baixo, aula 106, terceiro ano, LP, que significa Língua Portuguesa. Vou dar um tempinho para vocês. Estudantes, agora que vocês já escreveram a data, o nome de vocês, o número da nossa aula, vamos relembrar a nossa última aula. Nós fizemos pensando sobre o texto. Depois, nós relemos as duas piadas que nós havíamos trabalhado em aulas anteriores, que é o campeonato de insetos e a outra que não tinha título. E em seguida, nós fizemos um quadro comparativo, onde nós analisamos a piada 1 e a piada número 2. E em seguida, a professora desafiou vocês. Desafiou e nós fizemos a palavras conectadas. E o que será que nós teremos na aula de hoje? Na nossa aula de hoje, a professora trouxe mais uma piada, que tem a finalidade de divertir. Então vamos ler a nossa piada de hoje. Um
O menino estava perdido no meio do deserto, quando encontrou uma lâmpada maravilhosa. Apanhou a lâmpada e, sabendo o que tinha que fazer, esfregou-a 3 vezes, como era esperado. De dentro da lâmpada saiu o gênio, que lá estava havia centenas de anos. Pois não, meu amo e senhor, disse o gênio. Qual o vosso pedido? Quero ir para casa. Então vamos, disse o gênio. Qual o vosso pedido? Quero ir para casa. Então vamos, disse o gênio, pegando na mão do garoto e começou a andar. Não, assim não. Eu quero chegar rápido, seu gênio. Tá bem, então vamos correr. Gostaram? Se divertiram? Essa é bem legal, né? Agora nós vamos fazer novamente a leitura e eu peço que você acompanhe na sua tela. Um menino estava perdido no meio do deserto quando encontrou uma lâmpada maravilhosa. Apanhou a lâmpada e, sabendo o que tinha que fazer, esfregou-a 3 vezes. Como era esperado, de dentro da lâmpada saiu o gênio, que lá estava havia centenas de anos. Pois não, meu amo e senhor, disse o gênio. Qual o vosso pedido? Quero ir para casa. Então vamos, disse o gênio. Qual o vosso pedido? Quero ir para casa. Então vamos, disse o gênio, pegando na mão do garoto e começando a andar. Não, assim não. Eu quero chegar rápido, seu gênio. Tá bem, então vamos correr. Gostaram da nossa piada? Foi divertida, né? Então, agora chegou o momento da gente relembrar alguns elementos que tem na piada. Vocês observaram que nessa piada não há título. Então, algumas piadas têm títulos e outras não. Vocês observaram que também há fala de um narrador. E também há uma conversa entre o gênio e o menino. E lembra que a professora já conversou que sempre que tem uma conversa, um diálogo, a gente marca esse diálogo por um travessão. E vocês perceberam também que nessa piada nossa há também os personagens. Quem são os personagens que aparecem aqui? É o gênio e é o menino. E outra característica da piada é o quê? O local e o espaço. Aonde aconteceu essa piada? Essa piada aconteceu onde? No deserto. O menino estava perdido no meio do deserto, então ela aconteceu lá no deserto. E lembra que a professora falou que sempre quando eu leio uma piada, ela tem um final surpreendente. E esse final, ele sempre nos traz um efeito de humor, aonde que eu vou ter esse efeito de humor. E o final surpreendente da nossa piada de hoje é: então, vamos correr, aonde trouxe o efeito de humor. Agora, estudantes, que nós já conversamos sobre os elementos da piada, vamos conversar agora sobre a pontuação. Eu quero que vocês observem a tela e marquem ou visualizem bem os pontos que aparecem. Vou dar um tempinho para você visualizar. Visualizaram? Conseguiram destacar olhando bem forte para os pontos que aparecem? Então hoje nós vamos trabalhar com esse ponto. O ponto de interrogação. E o ponto final. Então vamos lá.
interrogação. Vocês lembram que nós já conversamos sobre esse ponto? E para que ele serve? Ele serve muito bem para fazer perguntas. E você, estudante? Você já fez alguma pergunta hoje? Pense. Então, estudantes, eu já fiz uma pergunta. Eu perguntei para minha amiga, que horas nós vamos sair? E você em casa? Já perguntou que horas que era o almoço? Que horas que será o lanche? O que vocês irão assistir? Então, todas as vezes que eu faço uma pergunta, eu irei usar o ponto de interrogação no final da minha frase. Então, estudantes, agora que nós já refletimos, já conversamos sobre o ponto de interrogação, nós vamos escrever uma frase. E vocês vão pegar o caderno de vocês e, juntamente com a professora, irão escrever. Então, vamos lá? A frase é assim, ó. Então, um espaço de uma palavra para outra. Então, vamos. Mais um espaço que eu vou escrever outra palavra. Então, vamos correr. Falta um ponto nessa frase. Eu quero que vocês prestem bem atenção na entonação que a professora irá usar. Então, vamos correr. O que eu fiz? É uma frase afirmativa. Esta é uma frase afirmativa. Então, no final, eu irei usar o ponto final. Sempre quando for uma frase afirmativa, eu vou usar o ponto final. Agora pensem comigo, estudantes. Pense. E se eu quiser fazer esta mesma frase uma pergunta? Vamos escrever novamente? Então vamos lá. Então, novamente, eu vou escrever outra palavra, então eu preciso deixar um espaço. Então, vamos correr. Espaço. Aqui é para eu colocar o ponto. Então, prestem atenção. A professora vai reler a frase e preste atenção na entonação da professora. Então, vamos correr? Mais uma vez, que ponto que eu vou usar? Então, vamos correr? O que a professora fez? Ela não fez uma pergunta? Então, toda vez que eu faço uma pergunta, no final da minha frase, eu irei usar o ponto de interrogação. Então, vamos colocar lá o ponto
de interrogação. Agora eu vou dar um tempo para você escrever essa frase e pontuar. Estudante,
escreveram a frase? Então vamos olhar lá na tela de vocês para a gente fazer a correção. Então, vamos correr. Lembra? É uma frase afirmativa nesse caso. Então, vamos correr. Então, eu uso o ponto final. Agora, eu transformando essa mesma frase em uma pergunta, olha a maneira que a professora lê essa frase. Então, vamos correr? O que eu fiz? Uma pergunta, novamente. Então, vamos correr? Eu uso o ponto de interrogação. Corrigiram? Vamos para mais uma? Preparados, estudantes? Peguem novamente o caderno e vamos escrever junto com a professora mais uma frase. O menino me o menino, o espaço que eu vou escrever outra palavra, em com o menino encontrou o espaço. Se você puder continuar na mesma linha, você continua. A professora só não continua porque terminou a linha dela. O menino encontrou o espaço e vamos escrever outra palavra. E o acento. O menino encontrou uma lâmpada. Qual será a pontuação que eu irei utilizar? Prestem bem atenção na frase que a professora vai ler e na entonação. O menino encontrou uma lâmpada. Qual será? Eu fiz uma pergunta? Não, né? Eu não fiz uma pergunta. Por quê? Aqui nós utilizamos o ponto final por ser uma frase afirmativa. Agora, estudantes, vocês vão escrever e pontuar essa frase no caderno de vocês. Vou dar um tempo para vocês fazerem isso.
Estudantes escreveram a frase. A professora vai ler novamente a frase. O menino encontrou uma lâmpada. Neste caso, nós usamos o ponto final, porque é uma frase afirmativa. Agora, vamos pensar. E se eu quiser fazer dessa mesma frase, transformá-la em uma pergunta? Como ficaria? Vamos escrever lá? Então vamos comigo. Pegue o seu caderno e vamos escrever essa frase, transformando ela em uma pergunta. Já sabemos que temos que deixar um espaço. Ni. No. O menino em com o menino encontrou uma lâmpada. E o pontinho que nós vamos usar. Lembra que nós vamos fazer uma pergunta? Então, preste bem atenção na leitura da professora. O menino encontrou uma lâmpada. Novamente. O menino encontrou uma lâmpada. O que eu fiz? Eu fiz uma pergunta. Então, sempre quando eu faço uma pergunta, eu utilizo no final da frase o ponto de interrogação. Agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem e realizar a pontuação.
Estudantes, escreveram? Conseguiram pontuar? Então vamos ler novamente a frase e prestem bem atenção na entonação da professora. O menino encontrou uma lâmpada? Novamente. O menino encontrou uma lâmpada? O que a professora fez? Uma pergunta. Então nós vamos usar o ponto de interrogação. Agora eu quero que você confira lá na sua tela. O menino encontrou uma lâmpada? Certo? Fizeram? Agora nós vamos para mais uma atividade. Então, vamos lá. A professora trouxe um trecho de uma conversa. Vamos ler. O menino perguntou à sua mãe: Mamãe, você já viu uma? Sim, meu filho. Porque eu encontrei uma lâmpada. Observe que nós temos aqui a palavra porque, maravilhosa e lâmpada. Essas três palavras estão faltando no meu diálogo. Então agora, na sua casa, com o dedinho, você vai ligar essas palavras. Aonde que elas se encaixam dentro desse diálogo? Então eu vou dar um tempo para você fazer isso e nós já voltamos para corrigir. Estudantes, vocês conseguiram ver as palavras que encaixam para completar o nosso diálogo? Então vamos conferir. O menino perguntou à sua mãe: Mamãe, você já viu uma lâmpada? Ele perguntou. Olha lá o sinalzinho que tem no final da frase. Uma interrogação. Sim, meu filho. Por quê? Porque eu encontrei uma lâmpada maravilhosa. Vamos reler como ficou a nossa conversa, o nosso diálogo? O menino perguntou à sua mãe: Mamãe, você já viu uma lâmpada? Sim, meu filho. Por quê? Porque eu encontrei uma lâmpada maravilhosa. Estudante, chegou aquele momento bem gostoso da nossa aula, que é a nossa charadinha do dia. Hoje nós vamos estourar mais um balão. E lembra que a professora pediu aquela folha lá na primeira aula para você registrar com desenho a resposta da nossa charadinha? Caso você não tenha folha, não tem problema. Você pode fazer no seu caderno. Vamos lá? Vamos estourar? Qual a cor será que a professora vai estourar hoje? Vamos estourar a cor rosa claro. Vamos lá? Vamos ler a nossa charadinha do dia? Então vamos lá. O que é? Tem no meio da lâmpada. O que é? O que a professora fez? Não foi uma pergunta? E quando finalizou a pergunta, ela usou o quê? O ponto de interrogação. O que é? Tem no meio da lâmpada. Pense. O que tem no meio da lâmpada? Vamos revelar o que tem no meio da lâmpada? A letra P. Agora vocês vão pegar a folhinha de vocês e vão fazer um desenho sobre essa charadinha.
Estudante, vamos construir uma frase? Então vamos lá. A professora trouxe algumas palavras soltas aqui no quadro. E nós vamos organizar e montar essa frase. Vamos lá? Vamos juntos com a professora. Pedido. O. Seu. Qual. Como será que irá ficar essa frase? Então vamos lá? Qual o seu pedido? Mas olhe, tem o ponto de interrogação. Vamos ler com a entonação correta? Qual o seu pedido? É um ponto de interrogação. Novamente, qual o seu pedido? Então agora, estudante, você vai pegar o seu caderno e vai registrar essa frase. Qual o seu pedido?
Vamos lá? Estudante, escreveu a sua frase interrogativa? Vamos ler novamente? Qual o seu pedido? Então agora a nossa aula chegou ao fim. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem bem e em segurança.